Ora, boa noite! Dia 24 de janeiro de 2024. Começa agora mais uma live aqui no meu canal, 18 horas, iniciando aqui com a chegada da Cristiane Frazão, querida aluna, André Couto, advogado incrível, competentíssimo, Fileto, meu irmão, Cláudio Lourenço, sejam todos bem-vindos. O tema hoje é maravilhoso. Olha o Antônio Carlos aí de Brasília, segunda, terça e quarta da semana que vem. Estou aí em Brasília. Nakarato, minha querida, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui pra gente na descrição qual é o tema que a gente vai abordar na live de hoje. E aí eu começo com vocês, tá? Da mesma maneira que eu fiz ontem, anteontem, eu vou aqui lançar a informação sobre a nossa live e na sequência, vambora! Hoje, quarta-feira, boa noite, Gazali, Tati Gazali, que ganhou, foi a sorteada para ganhar uma bolsa integral do meu curso A Engenharia do Planejamento Sucessório. Olha que legal. A Carol colocou aqui, ó. Boa noite, prof. Alvará de abertura do CNPJ deu 4K. Eita, alvará? Mas alvará de quê? Depois da lei da liberdade econômica, o alvará deixou de ser exigível para atividades que não tenham periculosidade, risco, né? De acordo com algumas características. Tati Marques, como vai? Já estou ansioso, Tati, para voltar aí em Goiânia. Louco para encontrar vocês. Bom, deixa eu escrever aqui o tema. Celso Eduardo de Minas. De onde de Minas, Celso? Vamos lá, peraí. Deixa eu só escrever aqui o tema, senão eu vou me perder com vocês. Responsabilidade tributária dos sócios e dos ADMs da LTDA. Pronto. Publicar contagem, Celso. Beleza. Fixar comentário. Galera, vamos lá. Arthur Caminha, Arthur SM, meu irmão. Cadê você? Cadê você aqui no Rio pra gente ir naquele traga maravilhoso, comer um negócio gostoso, beber um drink. Galera, vamos lá, vamos trabalhar, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, dia 24, já são aqui 18 horas e 5, 6 minutos. Eu trago como proposta de bate-papo para hoje um dos assuntos mais crespos em matéria de direito societário tributário, né? Misturando aí as duas disciplinas, o direito tributário e o direito societário. Tenho para mim que esse é um dos temas mais encrespados que a gente pode se envolver, né, Coraza? Grande Coraza, seja bem-vindo, cara. Então eu quero dividir isso com vocês porque no cotidiano a gente acaba tendo uma sensação de que os sócios respondem por dívidas tributárias. É uma sensação que muitas vezes decorre em parte de uma falta de informação, de outro lado, é uma percepção que decorre de um comportamento abusado do Poder Judiciário em relação ao tema responsabilidade de sócios e de administradores para dívidas da sociedade, né? E aí a gente vai discutir isso aqui hoje e eu vou pautar esse bate-papo com vocês fazendo a seguinte linha lógica. Primeiro, personalidade jurídica. Segundo, limitação de responsabilidade do sócio. Terceiro, diferença de sócio para administrador. E aí sim, quarto, a gente fecha com um bate-papo sobre a responsabilidade do sócio e do administrador por dívidas tributárias da sociedade do tipo limitado. Então, de acordo com essa proposta, então eu vou fazer uma sequência de raciocínio lógico. Isso vai deixar de ser uma mera live para ser um conteúdo de aula mesmo para vocês, tá? Essas lives que eu estou fazendo essa semana são de aquecimento, pessoal, para o evento da próxima semana, que é o evento Arquitetando a Limitada.
que vai acontecer segunda, terça e quarta-feiras, às 19 horas. Eu vou para Brasília para fazer isso com vocês lá do estúdio. É um evento gratuito. Para quem não está inscrito ainda, você vem aqui e comenta aí o eu quero, ou então vai na minha bio depois e pega o link para você participar desse evento gratuito, o Arquitetando a Limitada. Tem uma proposta bem legal. Então essa semana é uma semana de lives que eu estou preparando vocês para esse bate-papo da semana que vem. Ótimo. Então, para falar de responsabilidade tributária de sócios e dos administradores da limitada, a primeira coisa que me vem a obrigação de falar é a autonomia da personalidade jurídica. Poxa, pessoal, a gente já está em pleno século XXI, cara. Já rodamos aí um quarto do século XXI, 2024. A essa altura do campeonato, ainda existem pessoas que fazem uma confusão absurda entre patrimônio particular de sócios, patrimônio particular de administradores de sociedade e o patrimônio da sociedade em si. Hoje, fazendo uma pesquisa e discutindo com um professor amigo meu um case, eu vi duas decisões de 2017, 2018, do TJ, uma do Rio e a outra acho que de Goiás, mas posso estar enganado. Cara, que admitiram como válida a citação de uma sociedade limitada, feita na pessoa de um ex-sócio, a citação, porque ele tinha saído da sociedade há menos de 2 anos. Bro, olha só a quantidade de loucura, né? O ex-sócio fica responsável solidário por 2 anos na limitada após sua saída, pelas obrigações que ele tinha como sócio, não pelas obrigações da sociedade. E ainda que fossem obrigações da sociedade, ele não tem poder de apresentação da sociedade como mero sócio, muito menos como ex-sócio. E 2 decisões de TJ validando a citação, repito, hein? Validando. Eu também não acreditei, Babi, eu não acreditei. Eu só acreditei quando eu vi as decisões. Veio para mim um trecho, eu falei, cara, mandei mensagem para Letícia, que é a redatora jurídica dos meus cursos. Letícia, pesquisa para mim esse julgado. Eu falei, não é possível, assim. Deu como válida a citação de uma limitada feita na pessoa de um ex-sócio. Então, quando houve a citação, ele já era ex-sócio, só porque ele era ex-sócio há menos de 2 anos e, portanto, vilipendiando lá o conteúdo do artigo 1003, parágrafo único, e inventando para ele uma interpretação que chega a doer na alma. Eu comentei em postagem feita hoje, quem não viu essa postagem depois vai no meu Instagram, uma postagem feita em collab com a EFA e com o André Santa Cruz, uma decisão do TJ de São Paulo, que passou pela imprensa especializada ontem, que vai ao arrepio, mandando os sócios da limitada, reconhecendo a legitimidade dos sócios da limitada, para a obrigação de pagamento de haveres. E o pagamento de haveres é a obrigação da sociedade. O sócio é credor da sociedade, não dos demais sócios. Então, a gente, repare, o óbvio ainda precisa ser dito. O óbvio ainda precisa ser dito. A Nakarato falou, tem causa em que é pedido a inclusão do sócio no polo passivo da ação de ex-sócio independente de DPJ e tal. E eu acredito que tenha mandado, assim, é por aí mesmo. Tati viu esse post do EFI, né? Então, e aí, galera? O óbvio ainda precisa ser dito. Então, vamos conversar sobre o óbvio. Primeira coisa, a pessoa física tem um patrimônio e uma personalidade próprios. A pessoa jurídica, idem. A pessoa jurídica é uma pessoa para todos os fins. Quando você pega lá o artigo 1º do Código Civil, que diz que toda pessoa é capaz de ter direitos e deveres na ordem civil, o artigo 1º não fala só de pessoa física. Aí no artigo 2º ele vem e diz, olha, mas começa a existência da pessoa humana com o nascimento com vida. E lá no artigo 45 ele vai dizer, e começa a existência da pessoa jurídica de direito privado com o registro. Então, assim, artigo 1º, toda pessoa é capaz de ter direitos e deveres na ordem civil. Tem uma autonomia patrimonial, capacidade própria. Pode ser a pessoa física do artigo 2º ou a pessoa jurídica do artigo 45. Então,
temos que respeitar que o Brasil adotou o sistema de personalidade real. A personalidade no Brasil é real, a personalidade jurídica. Feito esse comentário, nós temos historicamente, prestem bem atenção no que eu vou explicar para vocês, porque vocês vão ouvir coisas que são dicas valiosas para defesas de sócios em processo de um modo geral. A partir disso, as obrigações da sociedade são da sociedade, obrigações do sócio são do sócio. O que pode mudar um pouco esse cenário, prima facie, é o tipo societário. Porque determinados tipos societários têm sócios de responsabilidade limitada, como a LTDA, a SA. E determinados tipos societários têm sócios de responsabilidade ilimitada, como a simples pura, como a nome coletivo, como as sociedades não personificadas. Então, quando eu falo em autonomia da personalidade, o sócio é o sócio, a sociedade é a sociedade, isso não significa, em absoluto, que os sócios não possam responder pelas dívidas da sociedade. Só que a primeira coisa que a gente avalia é o tipo societário, que vai determinar qual é a responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade. Feito isso, e chegando na sociedade do tipo LTDA, na limitada, nela a responsabilidade dos sócios, até no nome diz, é limitada. Artigo 1052 do Código Civil, é limitada ao valor da cota. Então o sócio empreende um determinado valor e uma vez empreendido aquele valor, esse é o seu limite de responsabilidade. Não à toa, na live de ontem, eu falei sobre a importância do capital social adequado para que se possa ter realmente essa separação patrimonial. Porque o capital social verdadeiro é o limite de responsabilidade que um sócio de uma limitada assume em relação a ela e aos credores dela. Ótimo. A gente já foi desafiado, gente, sobre esse assunto várias vezes. Eu não sei se tem gente aqui que atua ou já atuou com direito previdenciário, mas em matéria de previdência social, a lei, me ajuda aí a lembrar, 8213 de 91, é isso? Só para poder, me faltou agora um segundo de memória, mas a lei da Previdência Social dispunha de um dispositivo que hoje está revogado, que tratava, 8213 de 91, isso aí, que tratava da responsabilidade solidária dos sócios pelas dívidas previdenciárias da sociedade. O dispositivo dizia que os sócios seriam solidariamente responsáveis, independente do tipo societário e tudo mais, pelas obrigações tributárias, obrigações previdenciárias, perdão, não adimplidas pela sociedade. Esse dispositivo foi atacado de todos os lados. E, acertei, né, Valmor? É o 8213, né, de 91. Foi atacado de todos os lados. Por quê? Porque ele fere, de maneira indireta, o princípio da livre iniciativa. Atribuir uma responsabilidade solidária para os sócios pela mera razão de que são sócios é desanimar qualquer um de empreender. Definitivamente, desanima qualquer ser humaninho do interesse de empreender. E esse dispositivo que previa lá essa responsabilidade foi atacado por uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, e posteriormente foi revogado, e aí a ADI acabou caindo por suposta perda de objeto. Mas qual foi o grande fundamento para que o STJ, ao longo dos anos, tenha mencionado que esse artigo tinha que ser interpretado à luz do Código Civil e da limitação de responsabilidade? Onde eu quero chegar com isso? Assim, Pablo, você falando de previdenciário e tal, não é isso. É porque é exatamente essa discussão da legislação previdenciária e da responsabilidade dos sócios pela Previdência que nos remete a perceber que o Judiciário nunca aceitou, sobre esse aspecto, essa responsabilidade infinda dos sócios. Não foi parte do desejo dos tribunais essa responsabilidade infinda. Tanto que as decisões falavam, olha, só pode haver responsabilidade se eventualmente houver uma culpabilidade, uma atuação omissiva ou comissiva que faça com que esse inadimplemento deixe de ser um mero inadimplemento.
Então, de boa, velho, assim, sensacional a gente perceber que uma discussão previdenciária que vem desde a década de 90 possa servir para nós hoje e serve para uma discussão sobre responsabilidade de sócios por dívidas da sociedade. Então, eu tô, para quem está chegando aí, né, eu tô falando de responsabilidade tributária dos sócios e dos ADMs da sociedade do tipo limitada. Comecei falando, traçando um perfil sobre, o Antônio me pediu para conseguir botar os julgados aí, vou caçar aqui, Antônio, ver se eu consigo com alguma velocidade, enquanto falo, puxar, tá bom, cara? Senão depois, quando eu soltar a live gravada, antes de soltar eu boto na descrição alguns exemplos, tá? E aí, pessoal, isso demonstra uma sensibilidade de que os sócios não possam responder pela mera condição de sócio. Está certíssimo, tá acertadíssimo. Isso, infelizmente, não é uma constante. Várias vezes a gente vê o judiciário maltratando os sócios sem fundamento direto, sem que os sócios tenham tido alguma conduta omissiva ou comissiva a merecer tal punição patrimonial. Mas, né, com uma boa tese, com uma boa defesa, com um bom carinho, a gente consegue trazer diferente aí para o cenário. Dito isso, eu vou falar agora da distinção de sócios para administradores. Porque depois que eu concluir isso, aí eu serei capaz de fechar o cerco para mostrar para vocês como é que funciona a responsabilidade tributária dos sócios e dos ADMs pelas dívidas tributárias da sociedade. Beleza. Galera, quem é o sócio? O sócio é o shareholder, é o que tem participação societária. Ele tem equity na sociedade, ele tem partes do capital social. Esse é o sócio da limitada. Ele contribuiu com bens ou dinheiro para formar o capital da limitada. Esse limitou a sua responsabilidade a partir do investimento realizado e efetivamente pago, integralizado. E a partir de agora, ele, em tese, não responde mais pelas obrigações da sociedade. O que o sócio faz e o que ele não faz enquanto sócio, mero sócio? O sócio tem poder de voto, salvo se houver para ele cotas sem voto, o que hoje já é admitido. O sócio tem o direito de perceber dividendos. Então, ele recebe o lucro que a sociedade aufere, partilhado entre os sócios, que nós chamamos tecnicamente de dividendos. O sócio tem dever de lealdade para com a sociedade. Espera-se que um sócio, por exemplo, não compita com a própria sociedade, gere competição com a própria sociedade. Isso seria uma falta no dever de lealdade do sócio para com a sociedade. No exercício do voto, o sócio tem que votar nos interesses da sociedade. É um outro derivado do dever de lealdade. Ele não pode votar a matéria do seu interesse. Ele tem que votar pensando na sociedade. O sócio, se vota causando prejuízo a alguém de maneira ilícita, responde pelos danos causados pelo seu voto. É a responsabilidade civil pelo abuso do direito de voto, artigo 1080. O sócio não pode, pela mera condição de sócio, representar a sociedade. A representação da sociedade, ou como nós societaristas preferimos, a apresentação da sociedade, cabe aos administradores dela. Então, guardei o sócio aqui de lado e agora eu vou olhar para os administradores. Quem é o administrador de uma limitada? É a pessoa que tem poderes para fazer presente a sociedade. Porque como a sociedade é uma pessoa e o Brasil adotou a personalidade real, então o administrador é aquele que tem o poder de, aspas, ser a sociedade nos seus atos. É como se ele, quando apresentando a sociedade, deixasse de ser ele, passasse a ser a entidade sociedade. Ele é a sociedade naquele momento. Então, ele faz presente a sociedade. Essa função de fazer presente a sociedade é função, repito, dos administradores, não é função de sócio. Os administradores, em regra, não respondem pelas dívidas da sociedade, mas podem responder quando agirem com dolo ou culpa. Artigo 1016 do Código Civil, artigo 158 da Lei de S.A. Assim como o sócio, portanto,
não há previsão de responsabilidade objetiva dos administradores por dívidas de uma limitada, porque ainda assim está garantida a autonomia da personalidade jurídica. Essa autonomia, aliás, Zé Roberto, hoje está prevista no Código Civil, depois da Lei da Liberdade Econômica. O artigo 49A do Código Civil previu exatamente isso. Não se confunde a personalidade da sociedade com a personalidade dos seus sócios, de seus administradores. Então, a autonomia da personalidade se aplica tanto para os sócios quanto para os administradores. Os administradores, em regra, não recebem dividendos. Eles não têm participações societárias pela condição de administradores. Eles recebem pelo labor prestado como administradores, o pro labore. E o sócio, por sua vez, mero sócio, em regra, não recebe pro labore porque dele não se espera labor, a não ser que isso tenha sido pactuado. Muito comum nas sociedades de profissionais intelectuais, médicos, advogados, porque aí há um labor e esse labor desperta um pro labore. No caso de sociedades de profissão intelectual, esse pro labore é até obrigado. Se pagar tudo como dividendo, a Receita pode descaracterizar a natureza de dividendo e encarar tudo como renda tributável. Então, sócios e administradores são duas figuras jurídicas completamente diferentes. Agora, quem pode ser administrador? Ora, qualquer pessoa capaz e que não seja legalmente impedida. Impedido, por exemplo, condenado por algum crime econômico, servidor público federal, funcionário público federal, agentes políticos, membros do Ministério Público, da magistratura e alguns servidores e funcionários públicos em nível estadual, municipal e distrital, para os casos em que a lei correlata assim determinar. Nem todas as regras são iguais à legislação federal para impedimento. Então, qualquer pessoa capaz e não impedida pode assumir a condição de administrador de uma limitada. Seja essa pessoa um dos sócios, seja essa pessoa um terceiro não sócio. O que significa dizer que, em matéria de sociedade limitada, você pode ter pessoas que são só sócios, você pode ter pessoas que são só administradores e não são sócios. Mas você pode ter a possibilidade, e o que é talvez uma das coisas mais comuns, de alguém ser, ao mesmo tempo, sócio e administrador. Nessas circunstâncias, eu outro dia fiz uma postagem sobre isso também, sou um severo crítico da utilização da expressão sócio-administrador ali numa tocada só. Porque quando a gente fala a expressão sócio-administrador com hífen, como se uma expressão única fosse, a gente pode gerar a falsa sensação de que sócio-administrador é uma figura jurídica. E sócio-administrador não é uma figura jurídica. Sócio é uma figura jurídica. Administrador é uma figura jurídica. Alguém pode exercer as duas figuras jurídicas. Só que quando alguém exerce as duas figuras jurídicas, esse alguém é sócio e também é administrador. E para cada uma das figuras jurídicas reside um rol de direitos e deveres na ordem civil. E não são idênticos entre eles. Então, assim, a previsão legal para responsabilidade pelo voto abusivo de sócio, 1080, ele fala de sócio. Pouco importa se ele é administrador também. Ali se está analisando a condição de sócio. A responsabilidade do administrador por atos culposos no desempenho da função, sentido mais amplo da palavra culpa, dolo ou culpa, artigo 1016. Ali ele fala de administrador, pouco importando se o sujeito também é sócio. Sempre que o legislador atribui uma responsabilidade, ele vai dizer a quem ele está atribuindo essa responsabilidade, se ao sócio ou se ao administrador. E não há previsão para responsabilizar sócio-administrador, como se isso fosse, repito, uma figura jurídica que não é. Até mesmo, pessoal, quando a lei, em determinado dispositivo, menciona os dois, menciona sócio e também menciona administrador, para fins de punição, ela segrega as causas da punição. Você pega lá a distribuição de dividendos fictícios, artigo 1009 do Código Civil
e artigo 1059 do Código Civil, 1009 e 1059. Você vai ver lá que no caso de distribuição de dividendos fictícios, ou seja, não tinha lucro contábil para distribuir e mesmo assim foi feito um pagamento ao sócio, os sócios respondem pelo valor que receberam e os administradores respondem pelos valores que pagaram. É muito interessante, porque apesar de estar a mesma punição, né, estar a punição no mesmo dispositivo, ele segrega as condutas. Ó, essa conduta aqui é de sócio, essa que recebeu, essa conduta aqui é administrador, que pagou. Então, se tem 4 administradores, um pagou, os demais não, aquele que pagou é que responde. Se tem 8 sócios e 2 receberam dividendos e fictícios, aqueles 2 são obrigados a devolver, os outros não. Então, há uma segregação de condutas. E o principal dispositivo em matéria tributária para responsabilização, além da pessoa jurídica, nesses casos em que a gente está falando aqui de administradores, é o artigo 135, inciso 3. O artigo 135, inciso 3 do CTN, do Código Tributário, vai mencionar que os administradores são responsáveis pelos tributos contraídos à margem da lei, tributos marginalizados, tributos contraídos com irregularidade, com abuso de forma, com omissão de receita, com fraude fiscal. Nesses casos, diz o 135.3, você tem a responsabilidade dos administradores, porque são eles que têm a chave, o controle remoto da sociedade para pagar ou deixar de pagar alguma coisa. E se isso é fraudulento ou não, quem praticou essa fraude vai responder pessoalmente com os seus bens, mas quem não praticou, em regra, não responde. Isso descamba para uma súmula do STJ que é muito boa na intenção e muito ruim no texto. A súmula 430 do STJ. Quem já experimentou usar a súmula 430 em algum case de defesa de sócio ou de administrador? A súmula 430 do STJ diz que o mero inadimplemento da obrigação tributária não acarreta a responsabilidade solidária do sócio gerente. Esse é o texto, tá, pessoal? Não sou eu que estou dizendo, é a súmula. O mero inadimplemento da obrigação tributária não acarreta a responsabilidade do sócio gerente. Aí, a gente tem alguns pontos críticos no texto. Porra, primeiro, gerente, meu irmão. O Código Civil de 2002 segregou o que é gerente do que é administrador. Era uma confusão antes, mas quando a súmula 430 foi editada, o Código Civil já estava em vigor e ele já separava a figura do gerente da figura do administrador. Então a súmula não podia ou não deveria ter mencionado gerente. Ela deveria ter mencionado administrador. E aí a súmula fala que o mero inadimplemento da obrigação tributária não acarreta a responsabilidade do sócio gerente. Troca gerente por administrador. Tá bom, então não acarreta a responsabilidade solidária do sócio administrador. Peraí, mas o que importa se ele é sócio? Nada. Não importa em absolutamente nada se ele tem a condição de sócio. Porque aquela súmula 430 está baseada na análise do artigo 135, inciso 3 do CTN, que é o que diz que se houver tributos contraídos de forma marginalizada, os administradores são pessoalmente responsáveis. Beleza, lindo. E não se aplica a desconsideração nesse caso, é responsabilidade pessoal e direta. A lei previu a responsabilidade, eu não preciso desconsiderar a personalidade para atingir aquele administrador, porque a lei atribuiu a ele a responsabilidade. Isso já foi decidido pelos tribunais, inclusive pelo STJ, de que não há necessidade de IDPJ, incidente de desconsideração, para atingir o administrador, que é atingido porque o tributo é contraído de maneira marginalizada. Agora, não tem sócio nesse papo. Esquece sócio. O sócio é que não pode responder mesmo. E aí você vai lembrar do dispositivo da obrigação previdenciária que eu mencionava no começo, e que
expressamente falava que os sócios seriam responsáveis solidários pelos tributos, pelo recolhimento do INSS, da Previdência. Esse dispositivo foi absolutamente afastado pelos tribunais, pelo STJ, pelo STF. Só não foi declarado inconstitucional porque arquivaram a ADIM quando o dispositivo foi revogado. Então, tudo caminha para dizer que a mera condição de sócio ou a mera condição de administrador, ou ainda na possibilidade de alguém estar nas duas funções, sócio e também administrador, isso não acarreta responsabilidade solidária. Aliás, a súmula tem um outro erro, que ela fala que o mero inadimplemento, estou falando da súmula 430, né, pessoal? STJ, 430. O mero inadimplemento da obrigação tributária não acarreta a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Já não bastasse falar errado ali em gerente ou falar em sócio-gerente, quando deveria ter falado administrador, a súmula peca ao dizer que não acarreta a responsabilidade solidária. Porque quando a súmula diz não acarreta a responsabilidade solidária, ela pode deixar para o mau leitor a sensação de, bom, não acarreta solidária, mas acarreta subsidiária. Né? Houve quem dissesse isso, houve quem pensasse isso. Eu me lembro que ainda como professor de curso preparatório para concurso, há muitos anos, há mais de uma década, essa questão caiu numa segunda fase da prova do BNDES, pela CESP, e o gabarito dizia, os sócios respondem subsidiariamente, por causa da súmula 430. Não, porra, não responde subsidiariamente, não responde. Nem subsidiária, nem solidária, nem nada. Porque o mero inadimplemento da obrigação tributária responsabiliza a sociedade. Só ela deve ser responsabilizada pelo mero inadimplemento da obrigação tributária. Até aqui, pessoal. Estão comigo? Para quem está chegando, bate-papo de hoje, responsabilidade tributária dos sócios e dos administradores da limitada. Comecei a conversa falando sobre a autonomia da personalidade jurídica. Passei pela limitação de responsabilidade. Posteriormente, passei pela comparação das figuras jurídicas de sócio e de administrador. E expliquei que não existe uma figura jurídica sócio-administrador. O que existe é a possibilidade de alguém estar nas duas funções. Mas isso não torna esse alguém uma única figura jurídica. É uma única pessoa que incorpora duas figuras jurídicas. E cada qual dessas figuras jurídicas, grande Cecília querida, cada qual dessas duas figuras jurídicas, o sócio de um lado e o administrador do outro, gozam de sua relação própria de direitos e deveres na ordem civil. Na sequência, eu falei, a Cis falou aí, ó, Cis Farias, a Receita Federal adora jogar o débito tributário para o sócio. Adora. E assim, a gente às vezes também adora, sabe-se, porque às vezes é tão fácil afastar, sabe? É curioso isso. Porque você vem com a súmula 430, fala, meu irmão, tá imputando o sócio nessa ação aqui, por quê? O cara era mero sócio. Não tem prova de que o tributo foi contraído de maneira fraudulenta. Súmula 430 do STJ, o mero inadimplemento da obrigação tributária não acarreta a responsabilidade do sócio-gerente, como diz a súmula, mas quer dizer, nem do administrador, muito menos do mero sócio. Então esse é o primeiro ponto. Agora, a gente esbarra-se aqui em outro ponto, que é a súmula 435 do STJ. A súmula 435 fala do encerramento irregular da sociedade e presume no encerramento irregular um ato fraudulento. Então, a súmula 435 do STJ diz que presume-se dissolvida a empresa, irregularmente, a empresa, que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes, legitimando, desde já, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Aí, de novo, essa merda de falar sócio-gerente. De novo, essa bosta de falar sócio-gerente. Estou lendo súmula 435 do STJ. Acabei de ler a 430, estou lendo a 435. E aí, na súmula 435, o que ele vai dizer é o seguinte: se a sociedade fechar as portas, não for localizada no seu domicílio fiscal,
não tendo comunicado formalmente aos órgãos públicos que mudou de endereço, que paralisou as suas atividades, isso gera uma presunção de dissolução irregular. E a dissolução irregular, segundo a súmula 435, é suficiente para o redirecionamento da execução contra o que a súmula chamou sócio-gerente, né? E aí, nesse caso, de novo, está errado falar gerente, está errado em usar a expressão sócio-gerente ou mesmo sócio-administrador, sem dúvida. Tá? Porque a súmula 435 tem que dizer se ela está se referindo a sócio ou se ela está se referindo a administrador. Porque a minha dúvida é, e se o cara for mero sócio? E se o cara for mero administrador? A súmula só se aplica a quem é sócio-administrador? Né? Óbvio que não. E isso deixou a gente com uma pulga atrás da orelha, e o STJ foi entregando isso para a gente em doses homeopáticas. Primeiro, em 2019, o STJ julgou um RESP explicando que nesses casos em que a lei prevê a responsabilidade pessoal e direta do sócio, do administrador, perdão, súmula 430 435, não há necessidade de aplicação da desconsideração de personalidade jurídica. Um julgado importante do STJ de 2019. Eu vou cantar o número aqui, mas quando acabar a live e eu for salvar o vídeo, nos comentários da live, eu boto os julgados que eu estou mencionando aqui, tá bom? Que aí vocês não precisam ficar desesperados, tá? Mas vocês vão se comprometer depois, então, a ir lá e curtir, comentar e encaminhar essa live para outras pessoas. O RESP que eu estou mencionando é o RESP 1786-311. 1786-311. Esse RESP explicou, olha, o artigo 135.3 do CTN diz que os administradores, são pessoalmente responsáveis pelos tributos marginalizados, contraídos de forma marginalizada. E isso, então, já traz uma responsabilidade pessoal direta. A personalidade não é obstáculo para atingir esse cara. Então, não precisa de IDPJ. Não precisa de IDPJ. Lindo, sensacional, esse precedente do RESP 1786-311 é maravilhoso, é ótimo, tecnicamente perfeito, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Beleza. Só que nós tivemos que enfrentar um outro assunto. Quando ocorre, presta bem atenção no que eu vou dizer, porque esse é um dos casos mais comuns nas execuções fiscais, quando os sócios e ou os administradores são atingidos. Prestem bem atenção, bem atenção. Quando eu tenho encerramento irregular, e por isso tenho uma presunção de fraude fiscal, e é interessante porque essa presunção é só para obrigação tributária, porque o STJ, na segunda sessão, entendeu que nas obrigações não tributárias não há essa presunção. Se o encerramento irregular gera presunção de irregularidade a ponto de fazer atingir pessoas que não são a sociedade, quem deve ser atingido? Quem deve ser atingido? Deve ser atingido o administrador? Deve ser atingido o sócio? Deve ser atingido o administrador que estava na administração quando a obrigação foi contraída? Deve ser atingido o sócio ou administração ou administrador quando houve encerramento irregular? Como é que fica isso? E aí nós tivemos dois importantes julgados do STJ nos 2 últimos anos. Nós tivemos um julgado de novembro de 2021, que foi publicado como tema repetitivo 962. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo salvo da live, tá, pessoal? Aí vocês podem ir lá buscar, mas quando for, comenta a live, encaminha para um amigo e dá uma curtida. E aí eu vou colocar esses julgados lá para vocês pesquisarem depois. Então, o tema repetitivo 962 deu uma explicada nesse troço. E eu vou ler para vocês aqui um trechinho, tá? Para ajudar. Diz assim, ó. Repetitivo 962 STJ. O redirecionamento da execução fiscal
quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado o redirecionamento contra... Presta atenção que o STJ aqui acertou, porra! Não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência, administração, ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, não deu causa à posterior dissolução irregular da sociedade, conforme o artigo 135.3. Cara, esse precedente, como repetitivo, é uma das melhores defesas que os advogados podem usar nos processos em que se pretende sair atirando a metralhadora do executivo fiscal contra todo mundo. Porque esse dispositivo separa o joio do trigo. Porra, olha só, súmula 430, o mero inadimplemento da obrigação tributária não acarreta a responsabilidade, nem do gerente, como a súmula chamou, mas administrador, nem muito menos do sócio. Então, mero inadimplemento não dá. Eu tenho que ter uma conduta. Se eu tive a conduta, se eu tenho uma omissão de receita, porque vendi e não emiti nota fiscal, prestei serviço, não emiti nota fiscal, fiz uma fraude fiscal, se eu tenho uma conduta fiscal fraudulenta, eu serei pessoalmente responsável por isso. E nesse caso, nem precisa de IDPJ, como eu li para vocês no RESP anterior. Nem precisa. Agora, se eu não pratiquei um ato fraudulento tributário, vão me imputar essa responsabilidade por quê? Ah, porque houve um encerramento irregular. Porra, peraí, cara. Peraí, espera, porra. Então você está dizendo que você vai atribuir a responsabilidade por ter havido encerramento irregular. Tá bom, eu entendi, tudo bem, tá bom. Só que é o seguinte, na época do encerramento irregular, eu não estava na administração da empresa. Eu não estava na administração da empresa. Juraci perguntou se vale para SA, vale, de capital fechado, vale, de capital aberto também. Então, se a causa da Receita, ou da Fazenda Estadual, Municipal, para atingir as pessoas que ela quer atingir, é o encerramento irregular, então eu tenho que ter dado causa a esse encerramento irregular. E aí o que o tribunal disse, eu vou repetir. O redirecionamento, tema repetitivo 962, da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular, ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, então assim, o sócio, independente de ser administrador, ou o terceiro não sócio, que é administrador, que, embora ao tempo da obrigação contraída era administrador, não está, naquele momento do encerramento irregular, exercendo a administração. Porque não se pode imputar a ele ter dado causa ao encerramento irregular. Cara, esse tema repetitivo 962 é lindo, pessoal. Me diga aí, para quem ainda não tinha ouvido falar, conhecido e tal, me diga aí. É incrível. E é tema repetitivo, galera. Por favor. Não é mero precedente, não. Você pode até tomar porrada aqui embaixo. Mas se você trabalhar processualmente bem, bateu lá em cima, vai ter que julgar desse jeito. Se por acaso o juiz ou o tribunal de segunda instância não julgar conforme a súmula 962, você pode fazer até mesmo reclamação ao STJ em relação a isso. Então, assim, nesse aspecto, o tribunal foi impecável, foi perfeito e impecável. Na sequência, veio uma outra questão a ser decidida, e aí é um precedente um pouquinho mais longo, aqui para fazer a leitura para vocês, mas eu posso fazer sem problema, que foi o tema repetitivo 981, que foi julgado em maio de 2022. Eu tinha lido o tema 962, e agora eu vou ler o tema repetitivo 981, julgado, repito, em maio de 2022.
que diz o seguinte: o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção da sua ocorrência, pode ser autorizado, escutem, contra o sócio ou o terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, mesmo que ele não estivesse com poderes de administração no momento do fato gerador do tributo. Parabéns para o tribunal, tema repetitivo 981. Parabéns para o tribunal, pô. Parabéns. Para dizer o seguinte, cara, olha só, se eu tô botando o dedo na tua cara para dizer, tu vai entrar na execução e vai tomar porrada, você vai ter que me dizer por que você está botando o dedo na minha cara. Se você bota o dedo na minha cara porque houve um tributo contraído de maneira marginalizada, então você vai ter que chamar ao processo como executados quem estivesse na administração da sociedade ao tempo da contração da obrigação tributária. Porque a causa do redirecionamento é a fraude fiscal. E aí vão entrar aqueles que estavam na condição de administradores no momento da fraude fiscal. Súmula 430 do STJ. O mero inadimplemento não pode gerar responsabilidade. Se eu não tenho poder de administração, eu não posso ser responsabilizado. Porque eu não tenho como saber do tributo contraído à margem da lei. Você não pode presumir isso de mim. Agora, se você está apontando o dedo para mim, fisco, pela minha condição de administrador, porque você está alegando que houve uma dissolução irregular, meu filho, você vai ter que apontar o dedo para quem estava na administração da sociedade no momento da dissolução irregular configurada ou presumida. Que é o fato que está desencadeando a extensão de responsabilidade. Então, eu vou ler de novo o 981, o tema repetitivo, é lindo. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da PJ executada ou na presunção da sua ocorrência, pode ser autorizada contra o sócio ou o terceiro não sócio com poderes de administração na data em que foi configurada a dissolução irregular. Significa que, se você não estava na administração no momento da dissolução irregular, fosse você sócio, fosse não, mesmo que você tenha estado no fato gerador, se o fato gerador não é maculado, não é viciado, então você não pode ser chamado nessa execução fiscal. São dois temas repetitivos, absurdamente recentes. Um é do finalzinho de 2021, que é o tema 962, e o outro é o tema 981, de maio de 2022. Se vocês entenderem bem esse bate-papo dessa live, quem foi chegando depois, eu recomendo, assista a live por completo, vocês vão ter um caminho racional para defender sócios nas execuções fiscais. E isso é muito bacana, isso é muito bonito. Galera, o que eu vou pedir para vocês? Eu aqui fiz um montão de comentários sobre decisões dos tribunais. Falei os números, obviamente, que enquanto vocês assistem live, estão dirigindo, se deslocando, reunião, não sei o quê, nem todo mundo anotou. O que eu vou fazer? Quando acabar agora a live, eu vou salvar a live, e aí, no texto que a gente coloca lá, né, sobre o que foi a live, eu vou colar lá os julgados que eu mencionei aqui nessa live. Aí, quando acabar, você pode ir lá, né, na live salva, para pegar esses julgados, dar um print de tela, e depois você pesquisa com calma, vai fazer a leitura bonitinho. Mas, vou pedir que quando vocês cheguem lá para fazer esse print de tela, vocês comentem lá sobre a live, encaminhem a live para amigos, né? E deem lá a curtida, né? Bacana, para movimentar lá o Instagram. Então, façam isso, por favor. E outra coisa, antes de eu fechar, essa semana eu estou fazendo lives de segunda a quinta. Então, live tivemos na segunda, ontem na terça. Hoje teremos live amanhã. No domingo, eu vou fazer uma live às 10 da manhã sobre como migrar a tua carreira de advogado escravo para advogado societarista. Eu vou dar dicas valiosas para a rapaziada que tem aí cliente de partido. E aí, por que essas lives estão acontecendo? Elas estão aquecendo o público para a gente estar, semana que vem,
no evento Arquitetando a Limitada. Arquitetando a Limitada, na segunda, terça e quarta da semana que vem, às 19 horas. Para você se inscrever, basta escrever aqui, eu quero. Se você escrever aqui, eu quero, você vai receber inbox aí o link para você entrar. Ou então depois você pode ir lá na minha bio para fazer a inscrição. Juraci está lembrando aqui que a legislação de SA não permitia apenas um administrador, é verdade, tinha que ter 2 diretores, foi alterada recentemente, lindamente isso. E agora você pode ter só um, né? Só um diretor. Mas aí, Juraci, a gente sofre por quê? Sistema. O Brasil é um país regulado por sistema. Enquanto o sistema não está atualizado, enquanto o sistema não reconhece, enquanto, estamos nós sofrendo bastante aqui. Então, é uma verdade triste que nós temos do nosso sistema jurídico, né? É um país legislado por sistema. Mas eu acho que essa situação já estava superada, pelo menos a notícia que eu tive da última vez, tá? Bom, pessoal, vejo vocês daqui a pouquinho indo lá na live salva para pegar a print de tela dos julgados que eu mencionei, fazer um comentário, encaminhar e curtir. E vejo vocês inscritos na semana que vem no evento Arquitetando a Limitada, que é um evento que abre o meu curso Limitada de A a Z, que é um curso que foi totalmente redesenhado, remodelado. Eu gravei esse curso novamente. Marcelo Salmão, meu irmão. Saudade de você, saudade de andar de moto contigo. Essa chuva não está ajudando. Então, estaremos juntos na semana que vem. Estaremos juntos no curso Limitada de A a Z. Vocês vão curtir demais esse curso. É o maior e melhor curso de limitada que vocês vão ter acesso no mercado, cara. Eu posso garantir isso. Se já era bom o curso que eu fiz antes, agora tá melhor ainda. Tá bom, pessoal? Um beijo para todos vocês. Obrigado pela audiência de vocês aqui. E até amanhã, às 18 horas, com a próxima live. Valeu!